3 fotografias. A mesma pessoa. Em uma, fé e tradição. Em outra, trabalho, competência e função social. Na terceira, a vida fora das instituições. Todas são verdadeiras. Nenhuma é a pessoa inteira. Então responda: quem é você quando o cargo, a reputação e os papéis que organizavam sua vida deixam de responder? Carl Jung chamou essa travessia de individuação. Individuação não é inventar uma personalidade nova. É ampliar a consciência sobre aquilo que já participa de nossas escolhas, potenciais conflitos, hábitos, valores e partes que preferimos não reconhecer. A meta não é virar alguém sem contradições, é diminuir a distância entre a história que contamos sobre nós mesmos e as forças que realmente dirigem nossa vida. Antes que alguém transforme Jung em licença poética para abandonar família, trabalho e bom senso, individuação não é egoísmo, isolamento ou rebeldia automática. Também não significa obedecer a qualquer impulso interior só porque ele parece profundo. O inconsciente não recebe cargo de diretor-geral. Ele ganha voz na reunião e responsabilidade na decisão. Na formulação junguiana, tornar-se indivíduo significa desenvolver uma relação mais consciente com a totalidade da personalidade. Isso exige diferenciação, perceber o que pertence à expectativa coletiva e o que expressa uma necessidade legítima da pessoa. Depois vem integração, encontrar uma forma responsável de incluir essas partes na vida, em vez de apenas reprimi-las ou representá-las. Jung distingue ego e self ou si mesmo. O ego é o centro da consciência, o eu que fala, decide e organiza a própria biografia. O self representa a personalidade como totalidade, incluindo consciência, inconsciente, possibilidade e opostos. O ego faz parte do sistema, não é o sistema inteiro. Individuação é uma aproximação progressiva, não uma conquista definitiva. Em linguagem de tecnologia, o ego é o painel administrativo. Ele mostra usuários, tarefas e alertas. Mas serviços, dependências e processos continuam rodando fora da tela. Quando o painel acredita que controla tudo, começam os erros silenciosos. Autoconhecimento não instala acesso absoluto à infraestrutura, apenas torna a administração menos cega, o que já evitaria muitos desastres humanos. Persona é face social que permite viver em comunidade. Profissional, pai, líder, cristão, especialista, amigo. Esses papéis não são falsos por definição. O problema aparece quando alguém se identifica totalmente com um deles. Se eu acredito que sou apenas minha utilidade profissional, perder um cargo deixa de ser uma mudança de função e passa a parecer uma perda de existência. Eu sou programador, engenheiro de inteligência artificial, mentor, pai e cristão. Esses papéis são reais e têm responsabilidade. Mas nenhum deles carrega sozinho tudo o que eu sou. Quando eu confundo identidade com utilidade, reconhecimento ou aparência religiosa, começo a servir ao personagem que construí, em vez de usar o papel para cumprir uma função consciente. A sombra reúne características que o ego rejeitou, reprimiu ou deixou sem desenvolvimento. Não contém apenas agressividade, inveja ou ressentimento. Pode guardar coragem, criatividade, autoridade e ambição que a pessoa aprendeu a considerar perigosas. Integrar a sombra não é obedecê-la. É reconhecer sua energia, assumir responsabilidade e escolher uma expressão mais consciente. Quando uma parte negada não é reconhecida, ela costuma aparecer projetada nos outros. O arrogante está sempre do lado de fora. A inveja pertence ao colega. A rigidez é problema da família, da igreja, do mercado ou da sociedade. O alvo muda, o mecanismo permanece. A pergunta incômoda é simples: por que esse traço do outro produz em mim uma reação tão desproporcional? A integração transforma energia bruta em capacidade. Agressividade pode virar firmeza. Medo pode revelar um limite real. Inveja pode apontar uma vocação abandonada. Vaidade pode ser convertida em ambição produtiva. Isso não é uma fórmula automática nem justifica comportamento destrutivo. É um exercício de investigação, reconhecer o impulso, examinar sua origem e escolher o que fazer com ele. Na primeira parte da vida, construir lugar no mundo costuma dominar a agenda: profissão, família, autonomia, reputação e patrimônio. Em fases posteriores, essas conquistas podem continuar importantes, mas deixam de responder sozinhas a perguntas sobre significado. A crise aparece quando o roteiro que funcionava continua sendo executado, porém já não explica por que continuar. A International Association for Analytical Psychology descreve a individuação como um processo de vida inteira e distingue, de modo geral, uma fase de desenvolvimento do ego e outra de integração mais ampla. Isso não cria um relógio universal. Pessoas mudam em ritmos diferentes. O ponto didático é que adaptação social e integração interior não são exatamente a mesma tarefa. Quando eu observo meus pais envelhecendo
e vejo pessoas próximas adoecerem ou partirem, a morte deixa de ser uma abstração. Eu começo a pensar menos em acumular projetos e mais no que pode continuar sem mim. O ecossistema Crânia, a mentoria e o conhecimento Liberta também são minha tentativa de organizar experiência, transmitir conhecimento e construir continuidade. Individuação e vida cristã podem conversar em alguns pontos. Exame de consciência, confronto com motivações, responsabilidade moral, vocação e humildade diante de algo maior que o ego. Mas não são sinônimos. Na teologia cristã, santificação envolve Deus, graça, arrependimento e orientação moral em Cristo. Jung trabalha com categorias psicológicas e interpretações simbólicas da psique. Usar Jung como ferramenta não exige transformá-lo em pastor, profeta ou quinto evangelista. E defender a fé não exige fingir que motivações inconscientes não existem. Cada mapa precisa respeitar sua escala. Psicologia pode ajudar a examinar conflitos e projeções. Teologia responde a outras perguntas. Quando um martelo tenta explicar a Trindade, convém conferir a garantia. Conceitos como self, sombra e individuação são principalmente clínicos, filosóficos e interpretativos. Não existe exame de sangue ou tomografia que meça quanto alguém se individuou. Há estudos com resultados favoráveis para a psicoterapia junguiana, inclusive melhorias mantidas após o tratamento. Mas a base ainda pede estudos mais rigorosos, especialmente ensaios randomizados. Portanto, duas caricaturas precisam sair. Dizer que Jung é pura fantasia ignora o uso clínico e a pesquisa existente. Dizer que seus conceitos são leis científicas comprovadas exagera o que os dados permitem concluir. Um mapa pode ser útil sem virar fotografia do território, e um símbolo pode organizar uma experiência sem se transformar em diagnóstico de rede social. Voltemos às 3 fotografias. O homem de fé, o profissional e o indivíduo cotidiano não precisam disputar qual deles é o verdadeiro. A tarefa é perceber o valor e o limite de cada posição. Fé pode orientar sem aprisionar a consciência. Trabalho pode expressar competência sem consumir a identidade. Liberdade pessoal pode existir junto com responsabilidade e vínculo. Individuação não escolhe uma fotografia vencedora. Ela pergunta o que aparece em todas, o que muda de uma para outra e, principalmente, o que ficou fora do enquadramento. Nenhuma imagem contém a pessoa inteira, nem o crachá, nem a família, nem a comunidade, nem a rebeldia solitária. A totalidade começa quando o enquadramento deixa de ser confundido com a vida. Eu não preciso amputar partes de mim para caber na expectativa de alguém. Posso reconhecer minha fé, meu trabalho, minhas contradições, meus limites, minha criatividade e minha vocação sem transformar nenhuma dessas dimensões em ídolo. Para mim, amadurecer é assumir responsabilidade pelo que faço com tudo isso, inclusive com aquilo que eu preferia não enxergar. Durante 7 dias, registre 3 situações. Primeiro, quando um papel social pareceu ameaçado. Segundo, quando alguém despertou reação intensa. Terceiro, quando você sentiu energia ou interesse, mas reprimiu imediatamente. Em cada caso, anote fato, emoção, interpretação e ação. Não procure uma revelação mística. Procure padrões repetidos e explicações alternativas. Depois, escolha uma integração pequena e verificável. Uma conversa que precisa acontecer. Um limite que deve ser comunicado. Uma capacidade abandonada que pode voltar à rotina. Um pedido de ajuda profissional quando o sofrimento exige cuidado. Individuação não substitui psicoterapia, medicina, direção espiritual ou responsabilidade moral. Ela oferece perguntas. A vida real cobra decisões. Então responda novamente. Quem é você quando seus papéis deixam de funcionar? E qual parte continua sendo projetada nos outros porque ainda não foi reconhecida? Se a pergunta incomodou, ótimo. Algumas atualizações do sistema exigem reinicialização. Nos comentários, diga qual papel mais ocupa sua identidade hoje: profissão, família, fé, reputação ou outro que ninguém vê.